outra vez. O pêndulo balança na lousa azul. Desenho a equação do movimento. Massa, mola, um suspiro lento. A vida é só um ciclo que não para. Volto ao ponto de equilíbrio, que ironia. Sempre a mesma velha teoria. Pessoal, quarta-feira, dia que eu estou cansado. Tá com cara de sexta. A Lohane chegou agora há pouco, diz ainda que vai embora mais cedo. E eu acho isso muito injusto. Então eu também quero ir embora mais cedo. Certo? Pra eu ir embora mais cedo, eu dependo de vocês. Ou seja, eu tô meio ferrado, né? Então hoje, com a preguiça que eu tô, eu só quero resolver um exercício. Se a gente resolver só esse exercício aqui, nós vamos embora. Certo? Que exercício que é esse? Olha só. Eu estou com um sistema massa-mola, certo? Ele está partindo da posição 1,5. Tá vendo que eu já estou dando algumas informações que não tinha anteriormente, né? Ele parte da posição 1,5 e ele parte com essa velocidade de 4,5 metros por segundo. Eu quero caracterizar completamente esse movimento harmônico simples. Tá certo? O que é caracterizar completamente o movimento harmônico simples? Eu preciso falar o período, a frequência e a amplitude. Certo? E descrever como é que varia a velocidade. Por exemplo, vocês já são capazes de dizer para mim qual é. Vocês seriam capazes de me dizer? Também vamos colocar isso, eu quero a velocidade máxima. A velocidade mínima vocês sabem, né? 0. Em que instante que ela atinge velocidade mínima? Em que momento? Amplitude máxima é pleonasmo, tá? É subir para cima, mas é na amplitude. Tudo bem? Certo? E aí, então vamos lá. Ideias? A primeira coisa que vocês devem notar é o seguinte. Eu já vi, como é um sistema massa-mole, a gente já equacionou isso. A gente sabe que isso é um movimento harmônico simples. Certo? E por mais que seja um movimento harmônico simples, o que tem de diferente daquilo que eu apresentei para vocês até agora é que em momento nenhum eu falei para vocês a posição inicial e a velocidade inicial. Vocês perceberam que ao longo de todas as nossas discussões, em momento nenhum eu falei qual era a posição inicial e qual era a velocidade inicial? E aí no primeiro exercício que vem, eu coloco isso. Vou tentar explicar o porquê. O porquê ele é muito matemático, mas ele também é muito físico. Essa daqui é a equação que caracteriza um movimento harmônico simples. De acordo? O que a gente sabe daquela equação? Quantas funções são necessárias para gerar a solução geral dessa equação? 2. Estamos juntos? Certo? Tudo bem? Então, seria a solução geral x de t é uma certa constante seno de ômega t mais uma outra constante vezes o cosseno de ômega t. E eu estou pegando isso porque o Matheus me perguntou, professor, o que é esse A? O que são esse A1 e esse A2? Naquele momento eu falei assim, ó, A1 e A2 são simplesmente constantes matemáticas. Só que agora eu preciso... Esse aqui é um problema físico. Esse é um problema oriundo da física. Tá certo? Olhando ali para a expressão, quantas constantes apareceram ali na expressão do x de t? Quantas? Não, seno não é constante. Seno é a função. Constante, quantas constantes apareceram? 2, quais? A1, não, apareceu uma outra. Constante é um valor que ele vai permanecer invariável, ele vai permanecer o mesmo ao longo de todo o movimento. Qual outro?
O ômega. O ômega é uma constante. Certo? Só que dessas constantes que apareceram, apenas a constante ômega está presente na equação original. Tudo bem? Vou fazer a pergunta de uma forma distinta. Quantas soluções existem para aquela equação? Infinitas. Infinitas. Duas soluções geram as infinitas. Porque, olha só, 2 seno de ômega t mais 3 cosseno de ômega t resolve aquilo ali. Certo? 7 cosseno de ômega t menos 2 seno de ômega t também gera. Então, se eu for trocando essas constantes, se eu for trocando aquelas constantes, ainda é solução da equação. Por isso que eu falei, duas funções geram a solução geral. Tudo bem? Certo? Estamos falando de matemática. Vamos para a física. O que todas essas soluções gerais têm em comum? Mais uma coisa, isso é matemático. Fisicamente, o que todas essas soluções gerais vão ter em comum? É uma oscilação, mas em termos de parâmetros, gente, vamos tentar linkar. Eu comecei perguntando quantas constantes tem, vocês falaram 3. Aí eu falei assim, cara, por que tem infinitas? Porque se eu for trocando a 1 e a 2, eu vou gerando outras soluções da mesma equação. O ômega é a única coisa que está presente na solução e está presente na equação também. Tudo bem? E qual foi a minha pergunta agora? O que todas as infinitas equações, todas as infinitas soluções têm em comum? O ômega. O ômega. Todas as infinitas soluções dessa equação terão o mesmo ômega. O que isso significa? O que isso significa? Se elas têm o mesmo ômega, elas têm o mesmo período. Se elas têm o mesmo período, elas têm a mesma frequência, porque a gente viu que o ômega, ele depende apenas dos parâmetros dinâmicos da equação. No caso do sistema massa-mola, os parâmetros dinâmicos são constante elástica e massa. O que eu entendo por parâmetro dinâmico? Aqueles parâmetros determinantes nas equações que regem as forças que estão atuando no sistema. Isso é um parâmetro dinâmico. Tudo bem? Então, as equações que trabalham com a parte de força, os parâmetros que estão relacionados às forças no sistema, eles são os parâmetros dinâmicos. E aí volta naquilo que eu falei. Se eu vou ter infinitas soluções, primeiro, infinitas soluções, e todas têm o mesmo ômega, porque todas as infinitas soluções advêm do mesmo parâmetro dinâmico, todas as infinitas soluções terão o mesmo período, a mesma frequência. O que vai diferir uma da outra? Vamos tentar raciocinar. Eu vou pegar isso aqui. Peguei uma molinha de 18 newtons por metro e uma massa de 2 quilogramas. Dei uma dessa para Maria, dei uma para Lohane, dei uma para Ana Júlia e uma para o Patrick. Cada um deles vai brincar. A solução da equação diferencial de todos eles vai ser a mesma? Ou vai ser diferente? O que vocês estão pensando? Vocês precisam falar comigo antes de eu dar a resposta. O que vocês estão pensando? Por que diferente? Eu entreguei, gente, eu entreguei a massa e a mola na mão de vocês para vocês brincarem e esticar do jeito que vocês quiserem. Mesma massa e mesma mola. Aí a minha pergunta é, cada um pode esticar o tanto que quiser e soltar. A minha pergunta é, cada uma delas vai descrever um movimento harmônico. O movimento harmônico é dado por uma função da posição, que é a solução dessa equação. Todas as soluções serão iguais? Não. E se você puxou um negócio 10 centímetros e o Patrick puxou 2? Como é que vai ser a amplitude como é que vai ser a oscilação na mola do Patrick? Do menos 2 ao 2. E a sua? Se você puxou 10, vai ser de quanto a quanto?
do menos 10 ao 10. E da Lohane, que pegou ele na posição de equilíbrio, imagina que a Lohane, assim, ó, largou ela na posição de equilíbrio, ela não quis puxar, ela deu um peteleco, pum, uma velocidade inicial. Nem amplitude eu não sei. Então, entenderam? Entenderam? Fala. Perfeito, porque o que elas têm de igual? Ou seja, os parâmetros dinâmicos. Perfeito. Elas têm o mesmo parâmetro dinâmico. Estão acompanhando? Então, voltando na pergunta. Todas terão a mesma solução? Não. Mas todas terão o quê? Mesmo período. Aí agora vira pleonasmo, né? Se tem mesmo período, tem mesma frequência, se tem mesma frequência, tem mesma frequência angular. Foi. Agora, isso significa que o A1 e o A2 em cada uma das soluções vai ser diferente. Só que todas vão ser com seno e cosseno. De acordo? De acordo? Tudo bem? Quais são os parâmetros que determinam o A1 e o A2? Não. Então, nossa, ótima. Quem é que determina a amplitude? Porque o da Lohane mesmo eu dei um peteleco, eu não sei qual é a amplitude. As condições iniciais. Perfeitamente. Quem é que determina? A posição inicial e a velocidade inicial. Porque vamos pensar no caso da Ana Júlia. Ela puxou até 10 centímetros. Então qual é a posição inicial? 10 centímetros. E soltou. Qual é a velocidade inicial? Se ela puxou até 10 centímetros e soltou, a velocidade inicial é 0. Então como que vai ser o movimento dela? Ficar oscilando do menos 10 ao 10. Certo? Tudo bem? Então agora eu vou tentar dar a explicação física e depois na matemática. Tá bom? Assim, gente, se eu fosse só resolver exercício, acredito que vocês entenderiam a resolução, ia tentar memorizar, só que ia ficar mais ou menos igual às outras disciplinas que a gente vai vendo. Que assim, vocês lembram como que resolve exercício e não consegue ter discussão física. Vamos olhar para a equação e tentar entender a física daquela equação. O que acontece? Essa equação aqui, ela é basicamente o quê? Força resultante igual a massa vezes aceleração. Ok? Ela é basicamente isso. É eu pegar a força resultante igual a massa vezes aceleração, a força resultante é a força elástica, passo uma coisa para o outro lado. Ela é basicamente isso. Em todos os casos, a equação é a mesma. Porque em todos os casos é a mesma força resultante. É a mesma massa. Tem os mesmos parâmetros dinâmicos. Só que vocês acabaram de perceber. A equação que vai regir não é a mesma. Uma coisa é eu ter uma força resultante em um corpo que se inicia a 100 km por hora, outra coisa é eu ter a mesma força resultante em um corpo que inicia a velocidade a 2 km por hora. Então os parâmetros iniciais, eles são extremamente necessários. Entenderam? Vou tentar dar explicação em termos matemáticos. Aqui eu tenho uma equação diferencial de que ordem? Segunda ordem. Bem a grosso modo, como que eu resolvo uma equação diferencial de segunda ordem? Eu tenho que integrar quantas vezes? 2. Então eu tenho que pegar a aceleração e integrar. Quando eu integro a aceleração, quem que eu obtenho? A velocidade. Só que quando você integra, aparece uma constante de integração, não aparece? Como é que eu vou saber essa constante de integração? Em geral, ela está vinculada a quem? A velocidade inicial. Tudo bem? Certo? Então, mas eu não tenho que integrar uma vez só. Quantas vezes eu tenho que integrar? 2. Então, aí eu integrei, veio a velocidade. Apareceu uma constante de integração. Essa constante tem que estar linkada ao meu movimento. Essa constante está linkada à velocidade inicial. Aí eu integro de novo. Integro a velocidade, quem que eu obtenho? Posição. Mais uma outra constante. Essa outra constante está relacionada a quem? Posição inicial. Tudo bem? Então, essa daqui é a solução geral. Para eu obter a solução específica, do movimento específico que eu estou analisando, eu tenho que conhecer posição inicial e também tenho que conhecer velocidade inicial. Cara, esse é um teorema... Deixa eu esperar.
Não, não. Pode falar. Não, isso. Não, não é por essa razão. Porque aí você ainda vai ter a solução geral. Você ainda vai ter a solução geral. Não, entendi. Você já está indo mais à frente. Você está indo no método de solução de uma equação diferencial. Tá? É o método de solução, é esse, só que com esse método, que a gente já vai fazer provavelmente daqui 2 aulas, esse método você obtém a solução geral. Porque você só está mexendo na equação, que você só está mexendo em quem? Nos parâmetros dinâmicos. A questão que eu estou colocando é como é que eu obtenho a solução específica. E aí eu estou usando essa visualização matemática superficial, porque você não vai com essa equação, você está corretíssimo. Eu acho que eu consigo, vocês eu acho que não, mas integrando 2 vezes. Grosso modo, uma equação diferencial de segunda ordem, alguém acabou de aprender, eu vou ter que integrar 2 vezes. Cada integral me gera uma constante. Tudo bem? Certo? Quando a gente for para esse método, que eu vou apresentar esse método para vocês, você retoma essa pergunta. Porque aí eu vou mostrar como é que eu estou usando a integração, como é que isso vai entrar lá. Tá bom? Mas essas constantes aqui estão completamente vinculadas às condições iniciais. Tá? Esse é um teorema. De novo, quando eu fiz o mestrado em matemática, eu fiz uma disciplina que chamava equações diferenciais ordinárias. Essa é muito mais fácil que equação diferencial parcial. Só que lá na matemática você não resolve equações. Você tem que ver as propriedades, as características da equação. E tinha um teorema que caiu na prova. Cara, a demonstração desse teorema era 6 páginas. Estou falando que eu concordo com isso, mas o professor pediu. Demonstre o teorema... O teorema da existência... Olha o nome. Teorema da existência e unicidade da solução de uma equação diferencial com as condições iniciais. Tá? Então tem um teorema na matemática que ele fala o seguinte, olha, eu tenho uma equação diferencial de segunda ordem. Eu preciso dar 2 condições iniciais. O valor inicial da função e o valor inicial da sua derivada. Com isso eu terei uma e apenas uma solução para a equação. Entenderam o teorema? Entenderam? Tá? Quando eu fiz o mestrado em matemática, eu já era formado em física, e eu comecei a perceber uma coisa, que assim, cara, tinha na minha sala fazendo meninos que assim, eles eram geniais. Mas assim, genial mesmo, cara. Você falava, caramba, cara, como é que esses moleques dão conta? Só que eles não conseguiam fazer associação com nada. Olha esse teorema. Tá? Eu vou falar, ele era mais exagerado, mas eu vou falar mais simples, por causa de segunda ordem. Dado uma equação diferencial linear homogênea, de segunda ordem, não, nem precisa ser homogênea, uma equação diferencial linear de segunda ordem, com as condições iniciais. Quais são as condições iniciais? Valor inicial da função e valor da sua derivada primeira. Tá? Existe solução, e ela é única. A gente chama de teorema de existência e unicidade. Ok? Para provar isso, cara, era tremendo. Você tinha que utilizar séries de Cauchy, provar que dada uma série de Cauchy, uma função é localmente lipschitziana. Ela sendo localmente lipschitziana, ela vai satisfazer o critério de Cauchy. Você usa o teorema do ponto fixo de Banach, e aí você vai mexendo, aí você entra em espaços métricos, em espaços normados. Você vai para a área da matemática, pronto. Provou. Cara, basicamente, o que pedia na prova era decore. Decore. Eu, como não sou muito de decorar, mas eu tentava entender, só que você tinha que decorar também. Mas eu entendia passo a passo, tanto que eu consigo falar agora para vocês. Obviamente eu não conseguiria nem que eu quisesse reproduzir. Só que, olha como que isso, vamos trazer esse formalismo matemático para o mundo físico real. E aí, olha como ele é óbvio. Esquece ordem de equação, não estamos falando de matemática. Estamos falando assim, ó. O que essa equação representa? O que ela está representando? Um movimento harmônico.
É um movimento que existe? Sim. Então aquilo ali tem que ter uma solução. Que conclusão que você chega, se você equacionou o seu movimento, chegou numa equação, putz, ela não tem solução. Não, mas você está vendo o movimento. Como é que ele não existe? A conclusão que você chega é que você equacionou errado. Certo? Tudo bem? Então, olha como que fica mais interessante. Não estou falando que o trabalho matemático não seja importante, mas a gente associar. Por que eu tenho que garantir a existência? Eu preciso garantir a existência para garantir que a minha modelagem física do modelo foi correta. E isso aqui é uma modelagem tão simples que eu já sei que ela é correta. Só que aí vem outro detalhe. E a unicidade? Existe e só existe um. Por quê, gente? Se eu tiver o mesmo modelo físico e ele parte das mesmas condições iniciais, o que você espera com os dois sistemas físicos? Que eles se movam de maneira igual. Peguei o sistema massa-mola, dei para Maria Fernanda, dei para Ana Júlia. Ambas esticaram o sistema massa-mola até a posição 10 e soltou. Como é que vai ser a oscilação da Maria Fernanda e como é que vai ser a oscilação da Ana Júlia? Tem que ser igual. Ou seja, tem que ter uma solução só. Então o teorema de existência e unicidade, quando visto por olhar do físico, que vai ser essa primeira formação, não sei se vocês vão fazer outra, de vocês têm que ver ele dessa forma. Ele tem que ser único, porque você não tem um sistema físico que evolui de duas formas distintas. Uma vez conhecidos todos os seus parâmetros. Tudo bem? Certo? Só que está faltando um detalhe. Eu estou esperando, estou aguardando por uma crítica a mim, e essa crítica ainda não veio. Porque vocês deveriam já ter falado assim, professor, mas você está mentindo para nós. Você falou que todas as equações são nessa forma, entretanto você apresentou a seguinte solução. Mais θ0. E aí você poderia dizer, não vai caber, não vai? Tá parecido com aquilo ali, ô Patrick? Não tá. Porque aqui quem é que está no argumento do seno? Só ômega t. Você não tem mais nada no argumento. Só que sabe o que você dá para fazer? Dá para você abrir isso aqui. Cosseno da soma. Cosseno do primeiro vezes cosseno do segundo, menos seno do primeiro vezes seno do segundo. Então, na realidade, isso daqui é isso aqui, ó. A cosseno θ0 vezes cosseno ômega t menos a seno, θ0 seno ômega t. Então, olha aqui quem são as constantes, ó. A seno θ0, a cosseno θ0. Então, estava certa aquela sua fala. Porque esse daqui é o A1, esse daqui é o A2. Então, as condições que estão relacionadas às condições iniciais do problema. Então, para a nossa oscilação, as condições iniciais do problema é quem determinarão a amplitude. Tudo bem? Certo? Tudo bem? Podemos começar, então? Resolver? Gente, eu já vou avisando. A prova de vocês já está preparada e vocês já estão com ela na mão. Vocês, pelo visto, não abriram o Moodle ainda, né? A prova de vocês já está na mão de vocês. Tá? Só que eu ainda não avisei que é prova. Em outras palavras, se vocês já começarem a resolver e vier tirar dúvida comigo, eu não posso me negar. Então, vamos ser espertos. A prova de vocês já está na mão de vocês. Só olhar lá no Moodle, no material que eu mandei. Já tem o material escrito todo. Ok? São todos exercícios que eu inventei. Talvez eu acrescente um ou outro ainda. Tá bom? Mas já começa a estudar isso aí já para vocês se livrarem disso.
Ainda mais se você está achando que é muito complicado, que tem muita coisa e tem muitos detalhes para a gente estar atento. Tá bom? O que você quer achar primeiro? O que vocês acham que é mais fácil da gente começar? Achando o quê? Achando amplitude? Achando período? Achando frequência? Essa aqui é a posição inicial, né? Ele parte da posição 1,5 com a velocidade 4,5 para lá. Então ele ainda vai mais longe. Entendido? Não, posição de equilíbrio é sempre quem? Quem que nós sempre chamamos de posição de equilíbrio? O zero. Essa é a posição que ele começa o movimento, que eu começo a analisar. Entendido? Certo? Então qual que é a primeira coisa que vocês acham que é legal a gente começar a analisar? Gente, eu já tenho os parâmetros dinâmicos, né? Se eu tenho os parâmetros dinâmicos, quem é que eu consigo analisar? Olha para a equação diferencial. Na equação diferencial, ela foi obtida a partir da equação da força. Então, todos os parâmetros dinâmicos estão na equação diferencial. Quem é que está presente na equação diferencial? Só tem a frequência angular. Então, os parâmetros dinâmicos me permitirão encontrar quem? A frequência angular. No sistema massa-mola, quem são os parâmetros dinâmicos? O K e o M. Ah, mas eu não lembro como é que relaciona K e M com frequência angular. Ótimo, prefiro que não lembre. Eu prefiro que você parta daqui, ó. Vamos lá então. Força resultante é igual. Quem é a força resultante naquele sistema? Não. Essa é a fórmula da força resultante. Eu perguntei a fórmula da força resultante. Quem é a força resultante? Força resultante é a soma vetorial de todas as forças. Quais forças estão atuando nesse sistema? Peso para baixo, normal para cima, cancelou. Tem alguma outra força? Qual? Força elástica. Então quem é a força resultante? Força elástica. Então para esse sistema, a força resultante é a força elástica. Força resultante, massa vezes aceleração. Estamos juntos? Igual. Força elástica menos Kx. Mexendo aqui na equação, x dois pontos mais K sobre M x igual a zero. Pronto. Compara as duas. Fala. Tá, por isso que eu coloquei aqui, ó. Sensacional. Ou você quer que a gente ponha atrito já para começar a complicar? Porque se a gente pôr atrito, quem vai ser a força resultante? Força elástica mais força de atrito. Aí eu já não garanto que é a força restauradora. Tudo bem? Certo? Mas prometo que antes de eu ir embora a gente ainda faz exercício com atrito, tá bom? Tudo bem então, gente? Agora, olha para a equação que a gente chegou e para a equação característica o nome equação característica não é o melhor, porque existe um termo para equação característica. Mas olha lá. Então, que conclusão que você chega? Que o quadrado da frequência angular, K sobre M. Certo? Ah, gente. Você vai me responder, Maria Fernanda. Gente, eu pergunto muito para Maria Fernanda, porque a Maria Fernanda ela é a mais desesperada por prova. Então, quando a Maria Fernanda concordar com alguma coisa, quer dizer que está tranquilo. Certo? Maria Fernanda, depois eu vou perguntar se eu posso pôr isso na prova, você vai falar se pode ou não. Tudo bem? Então, você concorda, Maria Fernanda, que a gente, por mera comparação, eu chego que ômega ao quadrado é K sobre M? Quanto vale o K? Para esse exercício, quanto vale o K? 18 newtons por metro. Quanto vale a massa? 2. Então, quanto que vale o quadrado da frequência angular? 9. Portanto, quanto vale a frequência angular? 3. Mas eu pedi para fazer que o 3 era aproximadamente? Pi. Pi, eu vou escrever rádio por segundo. Opa! Portanto, a frequência angular é de quanto? Pi radianos por segundo. Mas o que é a frequência angular? É a velocidade angular no movimento circular associado.
Se ele anda π radianos por segundo, isso é sinônimo do quê? Meia volta por segundo. Se eu quiser trazer para o nosso mundo, meia oscilação por segundo. Tudo bem? Se ele dá meia oscilação por segundo... Ah, pô, já achei a frequência. Pronto. Frequência. Meio hertz. Meia oscilação por segundo. Qual que é o período? Quanto tempo que ele demora para uma volta? 2 segundos. Posso pôr um desse na prova? Se tiver com um pi bonitinho assim, facinho, pode, né? Certo? Período, quanto que deu? 2 segundos. Pronto. Mas isso daqui é uma solução até aqui geral. Certo? É uma solução muito geral. Por que ela é uma solução muito geral? Porque esse seria os dados que eu obteria no sisteminha que eu dei para Maria, para Ana Júlia, para Maria, para Lohane e para o Patrick. Concorda? Certo? Daí tá fácil? E agora? Como é que eu faço? Agora eu preciso achar amplitude. Ideias. Preciso achar amplitude. Se vocês ficarem enrolando muito, não vai embora mais cedo, hein? Tirando a Lohane, que já foi. Eu acho que não. Acho que tá fácil para danar. Eu acho que tá fácil para danar. Eu já sei a solução geral. Vamos lá. Qual a solução? X de t igual a... Sei a amplitude? Não. A cosseno. Sei o ômega? Pi. Posso colocar 3 aqui, né? O pi eu só usei para fazer aqueles cálculos ali de cabeça, né? Cosseno 3t mais sei a posição angular inicial? Também não sei. Então eu tô para concordar com a Maria Fernanda. Só que eu sei outra coisa. Se eu colocar 0 aqui no tempo, eu estaria calculando a posição no tempo 0, não estaria? Qual que é a posição no tempo 0? 1,5. Certo? Então eu posso dizer que 1,5 é igual a cosseno de θ 0. Concorda? Isso foi eu que coloquei esse enunciado. Sim, mas não, tá bom. É porque eu não escrevi o enunciado. No enunciado eu deveria colocar um móvel parte da posição 1,5. Eu deveria ter escrito. Achei que o desenho ali já explicasse. Tá bom? Mas o enunciado tem que deixar isso claro. Tem que estar explícito. Ele parte no tempo 0, ele está na posição 1,5. Tá bom? É que eu achei que eu falei assim, eu vou colocar aqui a configuração inicial. Essa é a configuração inicial do problema. Ele parte dessa posição com essa velocidade. Fala. Pode perguntar. É como se a gente tivesse puxado ele até o 1,5? Isso, alguém puxou ele, só que você não puxou ele até o 1,5 e soltou. Você puxou ele até o 1,5 e deu um peteleco. Tudo bem? Ou melhor, você puxou, vou até achar melhor. Você puxou ele até uma posição que eu não sei qual, soltou e ele começou a mexer. Aí não deu tempo de você pegar o relógio. Aí, a hora que você disparou o relógio, você viu que ele estava passando por aqui com essa velocidade. Tudo bem? Porque tempo 0 não é o instante em que começou o movimento. Tempo 0 é o instante a partir do qual você começou a analisar o movimento. Ficou mais claro? Tudo bem? Tudo bem isso aqui, gente? Só que ali eu já tenho um problema. Olha a questão do integrar 2 vezes. Aqui eu tenho um problema. Porque no que eu cheguei?
em uma equação e duas incógnitas. Como é que eu posso resolver um problema de uma equação e duas incógnitas? Eu não resolvo. O que eu tenho que fazer? Encontrar outra equação. Mas peraí, se eu tenho a equação da posição, qual outra equação eu tenho de graça? Da velocidade. Show de bola. Como é que eu obtenho a velocidade? Basta fazer o quê? Derivar. Certo? Deriva o argumento. 3a, derivada do cosseno, menos seno, ômega t, opa, 3t mais, θ zero. Eu tenho a velocidade inicial. Tá vendo a necessidade de ter duas informações iniciais? Certo? Então vamos lá. No tempo zero, qual que é a velocidade no tempo zero? 4,5. Velocidade no tempo zero, 4,5 é igual a quanto? A seno θ zero. Pronto. Não estou falando que eu sei resolver, mas pelo menos já é possível resolver, né? É menos, né? Oh. Nossa, é menos 3A seno θ zero, né? Nossa. Oh, mas vocês não ajudam, gente. Vocês não querem ir embora mais cedo, cara. Bom, pelo menos agora vocês acreditam que chega a quarta eu já estou cansado, né? 3A seno θ zero. Show de bola? Bom, temos um sistema de duas equações e duas incógnitas. Qual que é o problema, Patricão? Esse não é um sistema linear, Patricão. Ideia para resolver, vai, Patricão. Eu tenho que achar o θ zero e tenho que achar o A. Qual que é o θ final? Não dá. Você não sabe quanto. Você sabe quanto tempo ele demora, mas, por exemplo, você não sabe até onde que ele vai. Posso? Não posso fazer uma coisa antes, Patrick, mais simples? Depois eu vou fazer isso, porque se eu não fizer isso, o Patrick vai falar: o professor não faz as coisas que eu peço. Posso fazer uma coisa antes? Cara, eu sempre olho assim, o que tem em comum do lado de cá das duas equações? Não. Dá o seno, o θ zero e o A, né? Então, se eu dividir uma equação pela outra, o A some, né? Certo? Ó, eu posso fazer, essa equação dividida por essa. Tudo bem? Se eu fizer essa dividida por essa, o A some, não some? Estou fazendo a de baixo dividido pela de cima. O A some, vai ficar seno θ zero por cosseno θ zero. Quanto que é isso? Seno dividido por cosseno. Tangente. Então do lado de cá ficou menos 3 tangente de θ zero. Certo? Menos 3 tangente de θ zero. Igual a quanto? 4,5 por 1,5? 3. Vocês viram por que eu demorei que eu fiz? Gente, vocês têm que agradecer o professor de vocês que faz com números bonitos as contas. Vocês acham que é fácil pensar em números bonitinhos assim? Tudo bem? E aí, quanto que dá então a tangente θ zero? Quanto que deu? Tangente θ zero vale menos 1. Qual é o arco cuja tangente é menos 1? Vocês não sabem, né? Coitadinhos de vocês. Não sabem calcular arco de tangente. Meu Deus do céu. Então vou fazer uma pergunta mais fácil, hein? Não. Qual é o arco cuja tangente dá 1?
Pode até falar em grau, esse vocês sabem. 45 graus. Então, o que dá menos 1 tem que ter a ver com 45, né? Ó, o seno está aqui. Perdão, cosseno está aqui. Seno está aqui. Tangente está aqui, ó. Aqui está a tangente. Certo? O arco que dá menos 1, ele vai ser isso aqui, ó. Ele vai vir aqui. Certo? Porque aí, ó, olha a tangente. Dando menos 1. E tinha que ser, né, meu povo? O movimento inicial do cara não está aqui. Ele não está indo para lá. Então tem que estar aqui nessa parte. Se fosse 1, que ângulo que era? Se a tangente fosse 1, que ângulo que era? Então eu peguei e desci 45, né? Então qual que é o ângulo? Menos 45, ou 360 menos 45. Quanto que dá 360 menos 45? Hã? 315. Só que em radiano. Vamos lá. Não, vou fazer mais fácil. 45 em radiano é quanto? Π sobre 4. 360 é quanto? 2π. Então faz 2π menos π sobre 4. Também ficou difícil. 7π sobre 4. Porque 2π é 8π sobre 4. Certo? 8π sobre 4 menos π sobre 4. 7π sobre 4. Isso é coisa que vocês vão ter que fazer. Vocês vão ter que dar com fala. Cara, você pode fazer qualquer coisa. Mas eu vou dar uma melhorada na resposta. Porque assim, essa é a resposta que ninguém quer, né? Pode, pode. Você tem que entender por que pode. Concorda comigo? Concorda comigo? Então eu vou te explicar já. Então, portanto, θ0, 7π sobre 4. Olha que coisa linda. Olha que coisa linda. Tá? Patrick perguntou, como eu estou resolvendo um sistema. Olha o Patrick, a pergunta muito boa do Patrick. Quem é que deu matemática básica para vocês? O Éder? Franklin? O Éder deu alguma disciplina para vocês? Não? Bom, é que se fosse o Éder eu tinha certeza, o Franklin eu não sei. Mas eu posso apostar que o Franklin sempre falava. Em uma equação, ele não falava passa para o outro lado. O que o Franklin falava? Em uma equação, tudo que você faz de um lado, você tem que fazer do outro. Tudo bem? Então, eu vou fazer o seguinte. Ah, não, peguei a equação errada. Vou pegar outra. Eu vou fazer o seguinte. Eu estou com essa equação aqui, ó. 4,5 igual menos 3a seno θ0, certo? E aí eu estou seguindo a regra do Franklin, e que faz todo sentido, né? Para não ter igualdade, tudo que eu faço de um lado, eu faço do outro. Então eu vou pegar esse lado aqui, ó, Patrick, e eu vou dividir esse lado por 1,5. Posso fazer isso? Desde que eu faça o quê? Vou dividir do outro lado por 1,5. Só que eu percebo que 1,5 é a mesma coisa que a cosseno θ0. Tudo bem? Eu não tenho que dividir por 1,5? Tem, mas eu posso dividir por 1,5 escrevendo 1,5 de uma outra forma. Então aqui, vou dividir desse outro lado também por 1,5. Então você percebeu que assim, é muito força de expressão, quando a gente fala divide uma equação pela outra, na realidade eu estou seguindo a regra. Tudo que eu faço de um lado, eu faço do outro. Tudo bem? Ficou mais claro? Ou ainda não? Pode pensar, pode pensar. Ficou mais claro? Você quer que eu tente melhorar? Posso tentar melhorar. Você ficaria mais feliz se eu fizesse isso, né? Aí tá mais claro, né?
Sim. Vou resolver desse lado. Quanto que deu desse lado? Quanto que dá 4,5 por meio? 3. Igual. Menos 3A seno θ0. Ah, professor, e 1,5? Não quero escrever 1,5. Só que eu tenho que escrever uma coisa que seja igual a 1,5. Escreve ali embaixo alguma coisa que você garante que é igual a 1,5. O A vezes cosseno. Tudo bem? Então, o que você está fazendo, na realidade, é isso. Tá? Você está com a impressão que você está dividindo uma equação pela outra. Só que você tá, tudo que você está fazendo de um lado, você ainda está fazendo do outro. Certo? É a maneira que eu acho mais fácil. Se eu fosse seguir a maneira que você escolheu, também daria. Tá? Acho A, depois acho o outro. Tudo bem? Não, mas agora acabou o problema, né? Eu vou usar a primeira equação. Tá bom? Eu vou usar a primeira equação. Porque, olha só. 1,5 é igual a quanto? A vezes cosseno de θ0. Quem é θ0? 7π sobre 4. Quanto é o cosseno de 7π sobre 4? Lembra do círculo. Ele está igualzinho a 45, não está? Então, cosseno de 7π sobre 4 é igual a cosseno. Não, é igual a cosseno. Aqui está o 45, não está? Aqui eu desenho. Aqui está o 7π sobre 4, não está? Olha o cosseno dos dois. O cosseno dos dois é igual. E quanto que é esse cosseno? Raiz de 2 sobre 2. A de 2 sobre 2. Portanto, A 3 sobre raiz de 2. Tá vendo que você não ia fazer isso aqui de cabeça nunca, Maria? Achar a amplitude nunca de cabeça lá, de bater o olho? Essa aqui vai dar quanto? 1,5 raiz de 2. Tudo bem? Só racionalizei. Multipliquei embaixo por raiz de 2 e em cima por raiz de 2. Raiz de 2 vezes raiz de 2 embaixo deu 2. 3 dividido por 2, 1,5. Portanto, já achei tudo. Portanto, minha solução, meu problema está determinado. Bom, quase todo determinado, né? Deixa eu apagar, deixa eu colocar a equação final. Vamos lá, como é que está a equação final? X de t igual. Quanto que ficou mesmo? Quanto ficou a amplitude? 1,5 raiz quadrada de 2 vezes cosseno 3t mais 7π sobre 4. Acabei tudo que eu tinha pedido? Não. Não, o que eu pedi? Amplitude. Qual que é a amplitude? 1,5 raiz de 2. Período? 2 segundos. Frequência? Meio. Frequência angular? Π. Certo? Ah, faltando uma coisa só para a gente ir embora. Ó, 10 e 2. Vamos lá. De bater o olho, você já tem que falar. Velocidade máxima? A velocidade máxima na velocidade... Quando que ele atinge a velocidade máxima? Quando ele passa por onde? No zero. Qual a posição angular quando ele atinge a velocidade máxima? Π sobre 2. Show? Todo mundo de acordo? Portanto, todo mundo de acordo? Que a velocidade máxima é quando ele passa pela posição de equilíbrio. Qual a posição angular no movimento circular associado quando ele passa pela posição de equilíbrio? Π sobre 2. Então, a velocidade vai ser máxima, V é máximo,
quando a posição angular, que é 3t mais 7π sobre 4, foi igual a quanto? Π sobre 2. Certo? Tudo bem? Poderia. Só que aqui vai dar um problema. Π sobre 2 ou 3π sobre 2. Certo? Ou os múltiplos de π sobre 2, né? Ah, mas eu acho que eu não vou precisar fazer isso não. Porque... eu sei matemática, né, cara? Tem umas coisas mais fáceis. Vamos achar a equação da velocidade? Qual é a equação da velocidade? Só derivar. Então deriva. Vai ser menos, né? Porque o derivado do cosseno é menos seno. Deriva o argumento. Quanto que dá o derivado do argumento? 3. O derivado do argumento é 3. Vezes 1,5. 4,5 raiz de 2. Seno 3t mais 7 π sobre 4. Pronto, agora que eu bato o olho eu já sei a velocidade máxima. Qual que é o maior valor possível para o seno? 1. Então a velocidade máxima é quando o seno for 1 ou menos 1. Então a velocidade máxima está lá. Menos 4,5 raiz de 2. Certo? Certo, certo? O exercício está a velocidade inicial, que era menos 4,5, que era 4,5 positivo. Na posição de equilíbrio. Não, 1,5, não era a velocidade máxima, exato. Não, ele pode virar positivo. A depender disso aqui, porque o seno varia de menos 1 a 1. Entendeu? O seno ele vai de menos 1 a 1. Então ele vai... porque, né, a velocidade vai ter que contabilizar todos os valores possíveis. Certo? Gente, foi muita coisa em pouco tempo. Por quê? Porque é fácil. Se não é fácil, é porque vocês estão com uma certa defasagem. Isso daí é coisa que vocês vão ter que sanar. Tá certo? Semana que vem, eu vou introduzir número complexo por conta de uma coisa. Eu quero ensinar vocês a começar a resolver essas equações. Só que agora, semana que vem, acabou o movimento harmônico simples. Porque o movimento harmônico simples é muito simples. Tá? Nós vamos começar com o movimento, já que aproveitar que o Patrick já pediu, vamos colocar atrito. Vamos começar a avaliar movimentos com atrito. Certo? Tudo bem? Então, ainda saímos mais cedo, mas vamos fazer o seguinte, eu vou ficar aqui